Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsa Matias, conduzindo e apresentando o programa, junto comigo o pastor Augustus Nicodemos, nosso comentarista. Olá, pastor, como vai? Olá, Natsa. Estamos, com a graça de Deus, caminhando bem. Espero que os nossos ouvintes também estejam aí na graça de Deus e que o nosso programa de hoje seja uma bênção na vida deles. O programa de hoje atende a uma série de perguntas de uma ouvinte internauta que, por questões éticas, uma vez que seu e-mail não deixou claro se ela deseja ser identificada, não vamos falar o seu nome. Ela gostaria que falássemos sobre a mulher e o trabalho, uma vez que, segundo ela, há alguns líderes evangélicos, pastor, muito influentes, Sim. que em suas pregações afirmam que a mulher não pode trabalhar fora do lar ou até mesmo frequentar a universidade. De acordo com a nossa ouvinte internauta, estes pastores sustentam que a mulher deve deixar de lado qualquer profissão a fim de cuidar apenas do lar e ter filhos como, segundo eles, for ordenado para Eva em Gênesis. E ela se mostra preocupada, pastor, com esse tipo de interpretação e gostaria de saber como a Bíblia trata desta relação da mulher e o trabalho. A dúvida levantada por nossa ouvinte é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, como é que nós podemos, então, ajudar nossa ouvinte e outras mulheres que têm a mesma dúvida em relação à questão da mulher e às suas atividades profissionais de acordo com a Palavra de Deus? Natsa, não tem dúvida nenhuma de que a Bíblia favorece a maternidade e o envolvimento da mulher, se for casada, com a vida do seu marido e, naturalmente, tendo filhos, a criação dos filhos. Isso aí não resta pouca dúvida de que a Bíblia favorece essa perspectiva, mas eu acho que seria ir longe demais que, tendo dito isso, a Bíblia proíba que a mulher exerça uma função que não seja aquela de mãe ou de esposa, ou dona de casa, né? Dona do lar, tá certo? Então, nós temos alguns exemplos na Bíblia de mulheres que exerciam trabalhos que não eram necessariamente aqueles trabalhos no lar. Temos o próprio livro de Provérbios descreve a mulher virtuosa e a que é descrita ali é uma mulher que está envolvida em negócios, ela compra e vende propriedades, ela dá ordens aos seus empregados, é uma mulher que está envolvida em muitos outros trabalhos, além do trabalho doméstico. O trabalho doméstico está mencionado também, mas ela também está ocupada com outras coisas. Você tem no Novo Testamento o exemplo de uma mulher que foi uma peça fundamental no trabalho de Paulo na cidade de Filipos, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Exato. Então, ela se converteu, ouviu o Evangelho, né? Após ouvir o Evangelho, recebeu Paulo e toda a sua comitiva e abriu a sua casa para que ali funcionasse uma congregação, o começo do que seria mais tarde a igreja de Filipos. E era uma mulher que trabalhava vendendo púrpura. Era uma comerciante. Também no livro de Atos, nós temos menção de um casal, Priscila e Áquila, que trabalhavam fazendo tendas. E, às vezes, no livro de Atos, ela é mencionada primeiro. Né? Em vez de Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, contrariando, inclusive, o costume da época, que era de nomear o homem primariamente. Né? Então, esses exemplos e outros que nós poderíamos mencionar mostram que, tanto na cultura do Antigo Testamento quanto do Novo, você encontra as mulheres tementes a Deus e mulheres virtuosas envolvidas com atividades além daquelas que são as atividades domésticas. Agora, o que eu acho que se precisa cuidar aqui é quando, em detrimento do trabalho de mãe ou da função de mãe, as mulheres gastam o tempo ou se empregam em atividades outras que acabam prejudicando a criação dos filhos e assim por diante. Eu não estou dizendo com isso que a criação dos filhos é só a mãe que faz, né? Na verdade, o pai também participa. Mas quando os dois estão tão envolvidos com ganhar dinheiro, crescer na vida, comprar um apartamento, carro novo, enfim, todas estas coisas, e os filhos são criados pela televisão, pela babá, pela avó, por um parente, então alguma coisa está errada, não é? Então, eu penso que essa é a razão pela qual a Bíblia, quando fala da mulher,
ela sempre enfatiza o seu papel de mãe. Há passagens que, como por exemplo na carta de Tito, onde é recomendado que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem os maridos e a criarem os filhos da maneira correta. Então, em resposta à pergunta da nossa ouvinte, eu diria que a Bíblia não proíbe que a mulher tenha um trabalho que não seja o trabalho doméstico, o trabalho em casa, claro que não. Mas é que se ela vai ser mãe, que se ela assume uma família e se ela vai ter filhos, então a prioridade deveria ser isso. Para que o filho não seja criado à toa, não é? Sem a orientação, sem a presença dela ou do pai e assim por diante. Inclusive, há aquelas mulheres que, mesmo tendo uma carreira, né, próspera, nós já ouvimos exemplos de que elas resolveram abandonar essa carreira para cuidar especificamente da família. E há um lado também, pastor, que eu queria que o senhor comentasse sobre isso, que é o outro lado das mulheres que preferem cuidar do lar, de administrar o lar, e são menosprezadas por aquelas que são profissionais. Isso, eu creio que há uma série de enganos aí, né? Essa é uma atitude errada, mas ela é fruto do meio em que o casamento vem sendo cada vez mais desvalorizado na sociedade. Aquela visão tradicional de casamento, o homem, uma mulher e filhos, o homem sendo o principal provedor, isso também vem desaparecendo do cenário hoje. O movimento feminista insiste que a mulher tem que se libertar do domínio machista, patriarcal do homem. As feministas acusam os homens de terem definido o papel da mulher como sendo em torno da igreja, dos filhos, da cozinha, e querem ter os mesmos papéis e as mesmas atividades dos homens. Num certo sentido, elas não estão erradas. A mulher tem o direito, porque é igual ao homem, inclusive diante de Deus, é claro, principalmente. A mulher tem o direito de se educar, ela tem o direito de conquistar os seus planos, os seus sonhos, ela tem o direito de trabalhar, de ganhar um salário, inclusive se está fazendo a mesma função do homem, salário igual ao do homem, não tem a menor dúvida disso. Mas o que acontece é que o movimento feminista ele foi mais além do que resgatar os direitos das mulheres e acabou insuflando algumas alas radicais do feminismo a reverter ou anular o papel feminino, não é? A ponto de que hoje essas distinções atingiram a família, atingiram o casamento e, como consequência, os filhos acabam ficando sem pai e sem mãe, não é? Porque são conceitos quase que não acabaram hoje, não é? Ficam relegados a segundo plano, não? Segundo plano ou passado para outras pessoas, terceirizando a educação dos filhos, né? Como já mencionei aqui. Essa questão que tipo de profissão a mulher ela pode exercer, eu creio que ela pode exercer todas, desde que ela tenha as condições físicas, né? Porque tem algumas profissões que vão exigir um esforço físico muito grande e que, naturalmente, o homem, porque é mais forte, fisicamente ele teria mais condições. E, é claro, ela deve evitar aquelas profissões que são não só ilícitas, mas que são moralmente injustificáveis, né? Como, por exemplo, a prostituição, né? Sim. Então, tirando estas exceções, a mulher pode seguir qualquer profissão, qualquer carreira, educar-se, ir a uma universidade, mas volto a dizer, se ela quer ser mãe e criar filhos, isso deveria ter prioridade na vida dela. Ok. Há também acho que já está respondido nessa pergunta, que a ouvinte destaca que alguns desses líderes dizem, olha, se você vai fazer faculdade, então escolha os cursos de economia doméstica, pedagogia, para que você possa aplicar somente nesta área, porque você tem que fazer somente isso. Não vejo nenhum fundamento para isso, não. As mulheres podem ser médicas, não é? Que é uma profissão que cuida da saúde das pessoas, envolve atenção, sensibilidade, que é próprio das mulheres, não é? Elas podem ser advogadas, têm uma mente brilhante, têm capacidade aguda de perceber problemas e elaborar soluções e analisar situações. Não há limite para que, em termos de profissão, para aquilo que a mulher possa fazer. Não vejo isso na Bíblia, nem no bom senso, né? Ok. Bom, eu acredito então que o nosso comentarista deu uma boa palavra, né, com relação a esse tema. Nós esperamos que a nossa ouvinte internauta tenha pelo menos aproximado um pouquinho da resposta, uma vez que o tema é bem amplo, há outras questões que no futuro nós vamos abordar em outros programas,
Mas é isso, nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Quero estar contigo, sei que sem ti nada sou, me consagrar pra teu louvor, mude minha vida, Senhor. Tudo que sou é tudo que tenho de melhor pra te oferecer. Lava-me, purifica-me, faz reviver os ossos secos. Com minha vida eu vou te amar, te buscar, te tocar com meu louvor, lavar o meu coração pra eu cantar e sentir, não apenas palavras, eu quero te sentir mais. Quero estar contigo, sei que sem ti nada sou, me consagrar pra teu louvor, mude minha vida, Senhor, de todo pecado, cure as feridas que há no meu coração. Oh, lava-me, purifica-me, faz reviver os ossos secos. Com minha vida eu vou te amar, te buscar, te tocar com meu louvor, lavar o meu coração pra eu cantar e sentir, não apenas palavras, eu quero te sentir. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, que hoje teve como tema a mulher e o trabalho. Continue atento, ligado nos programas, que nós continuaremos abordando esse e outros temas em programas posteriores. Não se esqueça do nosso WhatsApp, que está à sua disposição, DDD 62 81 17 29 86. É o WhatsApp do nosso programa Em Poucas Palavras, para você entrar em contato de uma maneira mais interativa. Pastor Augustus. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras.